Bom dia, meu amigo. Tudo bom, cara? Tudo ótimo e com você, Tudo 100% bem? aí? Show. Como é que vamos aí de resistência nessa quarentena? Olha, estamos aí, eu diria, vivendo esse desafio aí de ter que ficar em casa esse período aí. Mas vocês aí já começou a liberar, né? Não, de fato ainda não, né? De fato tem do governador aqui um plano para partir agora de segunda-feira e quarta-feira, gradativamente retomando algumas atividades com algumas restrições e cuidados, né? Então não é assim, liberou tudo, não, não. É algumas coisas e com alguns cuidados, mas precisa, né, cara? Então, mas já tem cidade que o prefeito já está sendo mais restritivo. A gente vai aprendendo e vai ajeitando e à medida que as coisas vão acontecendo. Acho que está sendo assim para todo mundo, né? É verdade, e é um momento, eu diria, que a gente precisa se reinventar, a gente precisa abandonar alguns métodos antigos que fazem com que a gente abra a nossa mente para o novo, para que a gente consiga vencer nesse momento, porque olhando mais para a área, por exemplo, de gestão mesmo das empresas e olhando para a área de vendas, tem muita gente aí que foi pego de surpresa, eu diria, praticamente Total. todos, né? Da noite para o dia fecha tudo e para. E aí, nesse ambiente, a gente precisa se reinventar, porque existem sim possibilidades de muitos negócios continuarem funcionando. Existe muito profissional liberal que pode continuar vendendo seu produto, seu serviço, e que nesse momento até surgem algumas oportunidades que antes não existiam. Só que para que isso aconteça, a gente precisa ter uma mentalidade bem ajustada, uma mentalidade de oportunidade, uma mentalidade de perceber o ambiente como um ambiente de qual é a oportunidade que existe. Porque o problema, as situações ruins, todo mundo já sabe, a televisão não para de falar sobre isso, E entendeu? Então, a gente o tempo todo está sendo bombardeado por uma série de notícias, uma série de informações, e a gente precisa ter uma mentalidade de escolher o que eu vou ouvir, como eu vou ouvir, por que eu vou ouvir. Né? Eu costumo dizer, né, a gente tem que cuidar para a gente não ter corvos ao nosso redor que estão só procurando carniça, procurando coisa ruim. A gente tem que buscar realmente pessoas que queiram vencer esse momento, que queiram transpor esse obstáculo, porque daí automaticamente as coisas acontecem aí de uma forma melhor, né? perfeito, cara. É isso aí. Esse é o desafio, né? Aí a gente aqui, um dos objetivos dessa nossa conversa é ajudar também nisso, né? Não só posicionamento e técnica e conhecimento dos profissionais, mas também dentro desse cenário agora que a gente está, como reorganizar isso. Né? A gente tem muita coisa que a gente da área de técnica pode fazer em home office. Na verdade, muita gente até já faz. Né? Agora é estruturar isso, aproveitar esse momento um pouco mais recluso, assim, para forçar estudar alguma coisa, pensar em algumas alternativas, fazer conexões novas, seja conexões com pessoas, seja conexões, né, mentais novas, né, cenários novos. E isso que é o nosso objetivo aqui. Então, cara, assim, acho legal a gente já começar, já Perfeito. entrar no conteúdo que você me mandou aqui, é bastante coisa. A gente recebeu muita pergunta e a gente fez um trabalho engraçado, né? Que eu estruturei aqui as perguntas, resumi elas, estruturei. E aí deu 2 minutos, você me mandou um mapa mental que batia assim, 95% com a mesma coisa, então a gente está bem alinhado na forma de organizar e de apresentar. Perfeito. Então, vamos trazer isso para o pessoal aqui que me acompanha, que basicamente é da área de construção, engenheiro, arquiteto, técnico, da área mais de obra de execução. Primeiro te apresentar um pouquinho, acho que você vai saber se colocar melhor do que eu te apresentar, Tranquilo. e dentro desse contexto aí, o que você pode ajudar, e vamos começar, cara, vamos começar que tem bastante coisa. Legal, na realidade o que eu preparei hoje para vocês aqui, eu diria assim, é uma aula que é quase um curso, assim, porque é um conteúdo bastante denso, tem bastante informação, bastante conhecimento para passar para vocês. Então, na realidade, eu trabalho há mais de 10 anos na área de gestão e vendas. Então, eu gosto de trazer uma questão que é importante, que eu já fui representante comercial, eu já fui vendedor, eu já tive no campo de batalha, então eu vivi muito todas as dificuldades que hoje um profissional de vendas, seja ele um vendedor, um representante ou um profissional liberal, um engenheiro vendendo seu trabalho. Então, eu já vivi toda essa realidade, eu sei o que é o desafio do dia a dia. Inclusive, mais precisamente no negócio de vocês,
eu atuei aí 4 ou 5 anos vendendo esquadrias de alumínio. Então, negociando diretamente com engenheiros, com donos de construtoras, com arquitetos e com pessoas físicas também para vender esse produto, que é um produto que atende uma série de segmentos. E aí, a primeira questão, vocês têm uma formação extremamente técnica, vocês são engenheiros, vocês estudaram o detalhe das coisas, vocês têm uma robustez de conhecimento muito grande. E isso, dentro do processo de vendas, é muito bom, porque você tem muito conhecimento, muito recurso. Mas é uma força tão grande que você precisa tomar um cuidado para que ele não vire uma fraqueza. É gozado falar isso, tá? Mas eu tenho um colega da nossa equipe que ele é engenheiro, tá? E ele saiu do zero com uma empresa e se tornou líder a nível nacional no fornecimento de autopeças. E ele fala uma coisa assim, muito válida, tá? E fecha exatamente com o que eu penso. Ele diz assim, a venda, quando eu comecei em vendas, os caras me disseram, a venda é técnica. E eu dizia para eles, não é técnica, a venda nunca vai ser técnica, a venda é emocional. Então, a gente precisa separar as duas coisas. Uma coisa é o produto pode ser técnico. Você pode ter 100 páginas de requisito técnico, mas o processo de venda, o processo de decisão, é um processo de decisão emocional. E você vai perceber isso porque muitas vezes você pode estar negociando um projeto, negociando alguma coisa, e você pode ser muito melhor tecnicamente, você pode ser extremamente qualificado, mas o outro cara, se ele entrar no emocional do cliente, ele pode ser até pior tecnicamente, mas se ele levar para esse lado emocional, automaticamente ele consegue fechar essa venda. E isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ficar atento. Então, a venda não é um processo racional, é um processo emocional. Tá? Então, a gente já viu isso muito, Micael. Tem assim, quem está acompanhando aí já viu isso, dá um coraçãozinho aí, que eu não falei no começo, mas vai dando coração, manda um aviãozinho para chamar o pessoal aqui para assistir, porque isso acontece muito, né? De a gente achar que eu ser excelente tecnicamente vai resolver tudo. E a técnica não é o principal, é o pano de fundo, né? É a retaguarda para você ter argumento para transformar aquilo e matar a objeção, de repente. Mas quando a objeção for técnica, né? Isso. E aí o que acontece? E eu vou chegar lá também na parte das objeções, que a objeção geralmente ela surge quando você não preveniu ela. A gente vai chegar lá. Pessoal, vamos derreter aí nesse aviãozinho, mandar para todo mundo. É isso aí. O coraçãozinho subir aí. Vamos lá, turma. Vamos Ó o convidado aí, ó. Por favor, pessoal, vamos prestigiar o convidado aí. E aí, assim, ó, dentro dessa questão, a gente tem a questão do mindset do vendedor. Tá? A primeira questão é você precisa ter objetivos claros, você precisa estar muito preparado antes de entrar numa negociação, conhecendo, por exemplo, assim, ó, qual é o teu posicionamento, qual é o teu objetivo nessa negociação, o que tu aceita, o que tu não aceita, você tem que definir o teu bate, ou seja, o que tu aceita e o que tu não aceita numa negociação. Em termos de preço, em termos de prazo, em termos de preço, em termos de prazo, em termos de condições ou concessões que talvez o cliente possa querer. Então, você precisa ter isso muito claro e você precisa entender que o mercado, sim, todos os mercados hoje, você pode até dizer que ele é um mercado prostituído. Todos eles são. O meu também é, Perfeito. Todos são. E aí, marquei a mesma coisa aqui, tinha uma pergunta disso. Você vai ver profissionais que trabalham por R$100, por exemplo, e vai ter profissionais que trabalham por R$1.000 o tempo todo em todos os mercados. Só que diante disso, a gente precisa, vamos olhar lá para a questão do médico, tá? Se tu tá com uma dor no peito, tu vai no clínico geral, tu vai no cardiologista. Se você quebrar um braço, você vai no clínico geral ou você vai no ortopedista? Aonde você vai buscar? Você vai buscar o especialista ou você vai buscar só mais um generalista, mais um clínico geral para te resolver um problema específico? Eu falo isso porque eu vejo com muita frequência, principalmente os profissionais mais, eu diria assim, recém-formados que estão entrando no mercado, a pessoa tem uma certa dúvida sobre assim, ó, eu preciso ter um posicionamento, escolher uma área, um trabalho que eu vou fazer e vou focar, ou eu vou fazer no que vem. Tá?
Quando você escolhe fazer o que vem, é um caminho que você pode até entender ele como um caminho mais fácil, como um caminho que você vai conseguir ter uma amplitude maior, que você vai ter mais trabalho. Mas é Mas o raso, fato ele é superficial, né? Ele é superficial, né? Isso. O fato é que quando você escolhe esse caminho, você não consegue ter uma comunicação clara de dizer você é bom nisso, você é bom naquilo, você é bom naquilo. Não, você é mais ou menos em tudo. Tá? Essa é a imagem que o mercado te perceba. Talvez até você possa ser especialista em tudo, mas o mercado te vê como muito um generalista em tudo. Então, quando você escolhe um posicionamento, automaticamente você começa a separar a questão do preço versus o valor. Por quê? Porque se você, toda empresa, todo e qualquer negócio que vai crescer, olha, por exemplo, vamos olhar para o setor moveleiro, só para ter um exemplo. Você tem grandes fabricantes hoje de móveis modulados. Por quê? Ele tem módulos que vai encaixando, que nem um Lego, que vai montando as cozinhas, os quartos e tal. Mas aquilo é um padrão que a empresa vende para centenas de milhares de clientes. Quando a gente olha para uma marcenaria, você percebe que cada projeto é único. Tá? E aí o que acontece? Quando você vende muitos serviços diferentes, você é como uma marcenaria. Você não tem a repetição constante daquele projeto. E isso faz com que você não tenha uma robustez de estudos de caso, por exemplo, de referências de projetos que você já fez. Então, quando você pega uma linha de trabalho, automaticamente você acaba tendo um volume muito mais significativo de provas, você se torna melhor naquilo, e o mais interessante, você aprende a vender melhor aquele produto que tu está vendendo, aquele serviço. Por quê? Porque se tu vendeu uma vez um produto ou um serviço, você vendeu uma vez. Se você vender 100 vezes o mesmo produto ou o mesmo serviço com pequenas variações, o que vai acontecer? Você vai conhecer nesse processo as objeções que o teu cliente vai colocando. Então, do que eu estou falando? O cliente pode dizer, por exemplo, teu preço está caro. E aí, o que é uma pergunta assim que é muito comum a gente responder, tá? Mas muito comum para mim, tá? Mas não para a maioria, tá? Com base no que você está chegando a essa conclusão? Porque quando eu começo a questionar mais e fazer o cliente pensar, eu começo a matar as objeções porque eu vou tirando os blefes no meio do caminho. Daí, quando eu receber essa objeção, eu recebi uma vez, duas vezes, três vezes, eu vou perceber que se eu atuo em venda, se eu sou um vendedor, eu vou observar que o tempo todo eu recebo as mesmas objeções. 95% das objeções vão ser as mesmas. E automaticamente você vai começando a ter argumentos. Por exemplo, assim, olha, o meu preço, ele geralmente costuma ser um pouquinho acima do mercado, porque eu tenho um histórico aqui, eu já fiz mais de 100 vezes isso. E se você quiser, eu tenho aqui uma lista de tantos clientes, até eu faço questão de deixar contigo para você poder ligar para eles, conversar com eles e você ter melhores referências do meu trabalho. Automaticamente, com isso, tu está acionando que tu é uma autoridade, por isso que o teu preço é mais caro. Quando vier o concorrente não vai fazer isso, tá? E aí, automaticamente, a tua objeção de preço ela nem vem para a mesa, porque antes de tu apresentar o preço para o cliente, apresentar a proposta, você já preveniu que o teu preço é acima do concorrente. Então, ele já está sabendo que ele vai pagar mais caro, por quê? Porque ele está falando com um especialista, ele não está falando com um generalista. Então, é muito importante essas questões assim, do posicionamento, porque ele define se você vai conseguir vender ou se você não vai conseguir vender. Então, uma pergunta que eu faço para vocês, eu vou deixar um tema para vocês aqui, é uma pergunta assim, certeira, tá? No que eu sou faixa preta? Tá? E é comum, assim, nas lives, pessoal, vocês podem mandar as perguntas aí que a gente vai respondendo no decorrer de dúvidas que possam ir surgindo sobre o que a gente está falando. Mas o detalhe é assim, no que eu sou faixa preta? No que eu sou nota 10? No que eu sou top, tá? É importante, assim, você fazer essa reflexão. Porque mesmo que você não seja você não se considere especialista em alguma coisa, tá? É muito importante você começar a refletir sobre o que você vai querer ser especialista, tá?
Porque os especialistas ganham 4, 5, 6, 10 vezes mais, dependendo do caso. Então, busca a tua especialidade. O que tu vai ser especialista? Tá? Michael, deixa eu fazer um complemento aqui, porque assim, você falou em muitos pontos que tem um alinhamento muito grande com o perfil do público que está aqui, e eu gostaria só de fazer uma conexão um pouco mais próxima, assim, né, para o pessoal se sentir mais assim, cara, isso é comigo ou eu vejo isso do meu lado. Okay. E alguns pontos, bom, primeiro, para começar, é muito normal, exatamente o que você falou, profissionais mais jovens de carreira, saiu da faculdade, ou está em começo de carreira, cara, eu não posso rejeitar cliente, eu não posso rejeitar serviço. Então, o que eu faço? Tudo. E é o que mais tem. Eu faço projeto, eu faço aprovação, eu faço execução, eu faço administração, eu faço perícia, eu faço tudo. Por quê? Eu não posso dizer não. É lá do Severino na Praça é Nossa. Não sei se então, assim, né? E isso é um perigo grande. Por quê? Porque começa a pingar coisa. Só que exatamente o que você falou. Hoje vai cair um projeto, deixa eu ver aqui, de estrutura. Amanhã já cai um preventivo. Nossa, é legislação e norma totalmente diferentes, são focos totalmente diferentes. Só, Daniel, nesse ponto, assim, ó, é comum, isso pode acontecer, isso acontece Sim. com a maioria dos profissionais, isso aconteceu comigo, deve ter acontecido contigo, acontece com todos nós. Mas eu faço um convite para vocês refletirem da seguinte forma. Tá, hoje está assim. Qual é a realidade que eu gostaria de ter no lugar desta que eu tenho? Perfeito. E aí você começar a fazer... objetivo e plano para isso. Ó, por exemplo, assim, ó, eu tô aqui, ó, e eu tô aí, 90% do que eu tô fazendo é o que vem a gente faz, tá? Só que assim, ó, 90% aqui, eu quero inverter isso daqui. Eu quero, por exemplo, assim, eu quero fazer execução 80% e genérico 20%. Então, você precisa ir trabalhando um posicionamento e você vai mudando tu vai mudando essa tua situação. Então, você vai Sim. saindo desse generalismo e tu vai indo para o especialista. Tô vendo aí que uma galera tá entrando, pessoal, vamos mandar um coração. Manda um coraçãozinho, aí chama o pessoal. Isso. Vamos enviar aí, toca no coração e manda para todos os teus amigos, engenheiros e tal, pessoas que trabalham com vendas que precisam melhorar os processos de venda, você entende que se beneficiariam, porque realmente a gente está gerando bastante valor aqui. E essa inversão, assim, esse reposicionamento, vamos dizer assim, lógico, não é da noite para o dia, você precisa primeiro escolher né, aquele que você mais se identifica, que você mais gosta, e começar a fazer essa alteração que vai cair bem no que você falou. Primeiro, vai começar a ser reconhecido como autoridade num assunto. Isso aí é aquele negócio, isso começa a realimentar o processo e vai acelerando. Você começa a ter mesmo tipo ou perfil de cliente com dúvidas e problemas parecidos e você melhora os seus processos e melhora a sua entrega. Melhora também o entendimento do teu público-alvo, a percepção de objeções e o que é valor para ele e construir a tua estratégia de venda, de discurso e de oferta, ou seja, é um processo que ele só aumenta a eficiência daquilo. Senão, cada hora você vai atender de um jeito, cada cliente é um perfil, cada cliente tem uma objeção, e você vai estar sempre ali na linha rasa do negócio, vai estar sempre na parte superficial. E aí vai ser realmente difícil você descolar da questão preço, né, e ir para realmente agregar valor. Você não vai ter aquele discurso que tocou fundo lá no coração do cara, e ele falou, cara, esse aqui que eu tenho que contratar porque ele entendeu tudo que está de problema comigo, tudo que está dando errado e tudo que eu preciso. Eu acho que esse é o caminho para você sair do que a gente recebeu aqui de prospecção de mercado. É o que você falou, todo mercado tem, todo mercado vai ter, enquanto você estiver lá na parte rasa do negócio. Você aprofundar e criar realmente essa estratégia que tu comentou, não tem outro caminho. Eu acho que o caminho é esse aí. E exatamente, quando você começa a conduzir dessa forma, eu vou te dar um exemplo. Em fevereiro, a nossa empresa de consultoria aqui, a gente só tinha disponibilidade para iniciar novos projetos para metade de abril em diante. Tá? Justamente porque, por esse fator, assim, ó, escolha o teu posicionamento. Tá? Porque o posicionamento, ele está para um negócio, ele está para uma profissão, da mesma forma que as fundações estão para uma edificação. Se tem uma fundação fraca, você cai. Então, o posicionamento é a base do negócio. E aí, a partir de você definir o teu posicionamento, isso vai te permitir você
começar a entender quem é o cliente que você vai atender e você começar a definir o teu fit do cliente. Tá? O que eu estou falando do fit do cliente? Por quê? Você imagina que tem uma galera, que é a galera que contrata o pedreiro para fazer o puxadinho da garagem. Tá? Um exemplo. Tá? O que acontece? Esse cara, ele não é o cliente para ser teu cliente. E tá tudo certo. Você não precisa se doer com isso. Porque, voltamos lá para o mindset, tu tem que focar em quem é o cara que vai ser teu cliente. Quem você pode trazer para perto de você. Então, por exemplo, assim, ó, quando eu defino o meu posicionamento, por exemplo, eu vou trabalhar com um projeto estrutural e eu vou trabalhar o estrutural para edifícios residenciais de tal porte. Entendeu? Eu começo a segmentar e eu começo a escolher qual é o mercado que eu vou atuar. A partir daí, tu começa a entender aonde estão esses clientes para quem você quer vender. Então, por exemplo, aí você vai poder começar a se aproximar desse segmento e entender melhor esse segmento. Então, existem várias formas, tá, dentro dessa prospecção de clientes, que você pode fazer o quê? Você pode participar da reunião do Sinduscom, você pode fazer visitas a escritórios de engenharia que podem te contratar como terceiro, você pode fazer contatos com construtoras, enfim, você pode buscar licitações, você pode buscar uma infinidade de clientes, porque o que acontece? Você consegue fazer um mapeamento de quem tem potencial para comprar o teu serviço. E quando você começa a ser intencional nisso, você começa a buscar, você percebe que começa a aparecer. Só que antes disso, vem um momento onde você tem dúvida. Porque quando você começa a procurar esses clientes, você começa a pesquisar, num primeiro momento você pode até bater uma certa frustração, porque parece que você não está vendo, que você não está entendendo, que você não está conseguindo. Mas se você persistir e você encontrando os caminhos, você vai perceber que cada dia você vai ficando 1% melhor. Cada dia você vai se conectando 1% mais com esses clientes, tu vai entendendo melhor eles. Isso vai melhorar a tua comunicação, vai melhorar tudo. Então, algo, por exemplo, que eu trabalho muito, é o quê? Na realidade, eu não digo que eu treino as pessoas em vendas. Tá? Qual é a minha frase, por exemplo? Eu ajudo empresas e vendedores a dobrar as suas vendas. Eu ajudo empresas a dobrarem o seu negócio. Esse é o meu negócio. Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui, ó, manda 1 para sim e 2 para não. Quem quer dobrar suas vendas? Quem quer ter um resultado melhor? Quem quer dobrar suas vendas? Manda o número 1 aí no chat, nos comentários. Quem quer realmente dobrar suas vendas? Porque dentro do negócio de vocês, você precisa entender e colocar qual é... O pessoal acho que não quer dobrar as vendas. Não está vindo aqui. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, você precisa ter uma frase de impacto do que você faz lá perante o teu cliente. Qual é a entrega que você tem perante ele? Qual é a transformação que tu entrega? Você não entrega projeto. O que você entrega realmente? Por exemplo, se eu trabalho lá com um exemplo lá, projeto de fundação, o que eu entrego para o meu cliente? Eu entrego a segurança de que ele vai poder fazer uma edificação com o melhor custo possível, a maior eficiência possível, enfim, você precisa criar qual é a transformação que você entrega. E quando você vai criar essa tua frase, tu vai criar esse teu posicionamento, é importante você retroalimentar isso, do que eu estou falando. É importante você ir lá e falar com o teu cliente para entender o que é importante para ele. Lembra, nós somos o especialista, nós somos o técnico, então a gente está dentro da nossa caixinha. E a gente pensa de um jeito, porque a gente tem um preparo. Você precisa ir lá e conversar com o teu cliente para entender o que é importante para ele. Porque o que você vai falar não pode ser o que é importante para ti. Você tem que falar o que é importante para ele. Porque é ele que vai comprar. Deixa eu aproveitar, Caio, que eu acho que isso aí é um ponto assim, fundamental e eu vou reforçar e, se me permitir, 2 minutinhos, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, uma história real. Assim, a gente não vende laudo, projeto, execução,
porque isso tudo é meio para alguma coisa. Eu tenho falado isso aqui nas lives, ninguém quer comprar projeto papel, quer resolver o problema de ter a casa, de ter a moradia, de ter uma tramitação, uma aprovação para alguma coisa. Então, identificar qual é a real necessidade do cliente, para tu vender e atender isso. Senão você vai realmente competir com mão de obra, e aí a gente cai em commodity, cai em preço, cai em briga, tá? E aconteceu comigo há uns 15 anos atrás, mais ou menos, tem um bom tempo. Eu fui chamado e eu tinha ideia de fazer parte técnica. Né? A tua idade aí, Daniel. Não, na época, eu tinha 12 anos na época. Eu queria vender serviço técnico, tá? Laudo. Porque eu sou engenheiro, faz laudo e tal, é tranquilo, não preciso contratar mão de obra, não quero me envolver com mão de obra. Laudo é legal, eu vou à parte técnica e faço um papel lá e entrego. Então, o que eu ia entregar é um laudo que faz todo sentido para mim, porque eu ia dizer qual era o problema do cara e o que ele precisa fazer para resolver. Para mim, fazia todo sentido. E foi num prédio que estava com problema de vazamento. Estava com problema de vazamento nos apartamentos, e aí cheguei lá, o problema era, quando chovia, vazava dentro dos banheiros dos apartamentos, mas não em todos. Um andar sim, um andar não. Um andar sim e um andar não. Olha que vazamento legal, né? Ele pula, ele está brincando de pular e tal. Mas beleza, vistoriei ele todo. Na minha cabeça eu já tinha o meu direcionamento. Para mim já está claro aquilo ali, que é a questão de pluvial, que é só quando chove, e nas conexões, ou nas emendas de tubo, porque a gente sabe que o prédio tem mais ou menos 2,80, 3 de pé direito, a vara do cano tem 6 metros, ou seja, um andar sim, um andar não, na conexão dá problema. Alguma coisa na obra ali, na conexão ficou mal feita. Mas eu não falei isso, foi na reunião de condomínio para oferecer o serviço de laudo. E chegou na hora, beleza, entendemos, a comissão, o síndico, o negócio todo, entendemos, mas o que eu vou fazer com o papel? Né? O entendimento foi esse, o que eu vou fazer com o papel? Não resolve o problema. Não resolve, vai continuar chovendo aqui dentro. Não, mas nesse laudo vai estar dizendo qual é o problema e como resolve. Tá, mas eu vou ter 2 gastos. Aí o síndico, eu tenho aqui uma proposta de uma empresa para fazer a impermeabilização da calha, que era, vamos lá, 7 vezes mais caro do que o meu laudo. Eu falei, não, pode fazer, mas daqui a pouco você vai me chamar de novo, porque isso não vai resolver. Aí ele falou, tá bom, mas então o que resolve? Aí que eu entendi. Ele não quer papel, ele não quer saber, ele quer que pare de chover dentro do apartamento. Ele entendeu? quer a transformação. Então, exatamente, ele quer acabar com o problema. E tem um detalhe, Daniel, que no Facebook agora a gente vê muitas coisas relacionadas, por exemplo, assim, ó, não é o caso da engenharia. Só fechar a história que tem um final feliz, cara. Só fechar a história que tem um final feliz. Perfeito. Aí, beleza, entendi e não forcei mais o assunto, voltei depois e apresentei uma proposta para fazer. Juntei alguns parceiros, tá, de confiança para trabalhar dentro da casa, de gente morando, não é qualquer pessoa, tem um perfil de profissional para isso, é um serviço que não tem muita produtividade. Gente, não dá para utilizar TCPO, SINAP, eu estou falando um pouquinho mais técnico aqui, para serviço de reforma, tá? Reforma é composição construída pontualmente. Só para dar o meu gancho aqui para a minha área de orçamento. Fiz todo um trabalho para isso e ofereci realmente resolver. Então tá bom, você não quer saber o que tem lá dentro? Não tem que saber, isso eu que tenho que saber. Para resolver, custa tanto, vai levar tanto tempo, eu preciso de acesso, vou fazer os agendamentos. Resolvido. Resumo, fiz, resolveu. De resultado para mim, veio 10 vezes mais do que viria do laudo. Tá? Então, assim, o que é você falar a mesma língua, entender a objeção, oferecer o que o cara quer e acabou. A partir daquele momento, ele não foi contratar direto o pedreiro, não foi contratar o encanador, porque olha o que eu estava vendendo. Quem vai conversar com os clientes, com os moradores? Eu ou o pedreiro? Quem vai tomar o cuidado de saber a peça que tem que ir, o cuidado que tem que ter, a recomposição, onde quebrar? Então, toda a técnica não foi o que eu vendi, a técnica é o meu embasamento para conseguir vender aquilo ali. E de resultado foi muito maior. E olha só, Daniel, 2 pontos. Então, assim, ó, primeiro a gente vê muita reportagem, por exemplo, no Facebook aparece direto isso daí, que fala assim, por exemplo, que as empresas não contratam mais certificado, diploma e tal. Sim, eles não contratam mais. Só que daí tem uma galera dos preguiçosos que para de estudar e não estuda mais porque acha que não precisa. Só que na realidade Exatamente. tem uma mensagem oculta por trás disso que eles tentam tocar sutilmente com as pessoas, que é o quê? Cara, elas não contratam certificado, elas contratam a transformação que você entrega. Entendeu? Então, por exemplo, tu pode ter 500 certificados. Se tu chegar lá e tu não fizer um bom trabalho, você vai ser mandado embora. Tu pode não ter a primeira série, digamos assim, mas se tu chegar lá e tu fizer um resultado épico, ninguém te tira de lá, entendeu? Então, é esse ponto. E aí, olha só,
quando você foi vender o relatório, você estava vendendo o que fazer, tá? E aí, tu mudou, tu saiu disso daí, tu foi pro como fazer e ainda tu deu um passo além. Tu foi, eu faço com você. Entendeu? Então, olha só a derivação de um pequeno pontinho, um pedaço de papel escrito, né? Desculpa Sim. falar assim, tá? Mas é. Tá ótimo, galera. Tá vendo a percepção qual que é? Mas é isso aí mesmo. Para o comprador era isso. Aí tu foi assim, ó, pô, tu derivou daqui, que era um pontinho, e tu criou um negócio gigante lá em cima, e foi o que o cara precisava comprar. Então, por isso que eu digo, ó, a venda é emocional. A gente precisa vender para o cliente o que ele quer comprar, e a gente entrega depois o que ele precisa. Perfeito. Esse é o ponto. Tá? E aí, o que acontece? Essa tua, digamos assim, essa tua abertura de mindset lá, que te proporcionou esse contexto, essa situação, provavelmente mudou todas as tuas abordagens que tu foi fazendo depois, porque tu entendeu, opa, isso é o foco. A vida é um labirinto. E conforme você vai batendo na parede, na parede trancada, digamos assim, tu vai voltar, tu vai andar e tu vai ir achando os caminhos. Né? Então, linkando com isso, por que é importante, e eu digo assim, ó, não só para o profissional de engenharia, mas para todas as pessoas, é muito importante, é a base de tudo, você ter duas formações base para a tua vida. Tá? Uma das formações que você precisa ter é tecnicamente sobre o que você vai fazer. Tá? É o conhecimento técnico da entrega que vai fazer. E uma outra formação, que elas estão, eu diria assim, no mesmo nível as duas, você precisa saber vender. Tá? Você precisa estudar vendas. Por que você precisa estudar vendas? Porque automaticamente, se você souber vender, você vai saber se vender para uma contratação, se você quiser ser um funcionário, tu vai saber vender o teu produto, tu vai saber vender o teu serviço. E vender uma ideia, né? Trazer as pessoas, comprar a tua ideia e trabalhar contigo. Exatamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero ir no restaurante X, a mulher quer ir no Y. Eu tenho que vender para ela que é melhor nós ir no que eu quero e não no que ela quer. Então, negociação e venda é um negócio que está presente na nossa vida só enquanto a gente está respirando, tá? Só, ainda bem, né? Só enquanto a gente está respirando. Então, você precisa saber vender. Porque quem não sabe vender, perde. Você não leva jamais o que você não negocia. E aí, olha só, pegando essa situação aí, eu ia entrar nessa questão aí de como é que a gente faz para virar um engenheiro e sair da briga lá com o pedreiro, tá? Um exemplo, a gente precisa entender a situação que o cliente está vivendo. Vamos pegar esse teu exemplo, Daniel, que foi bem oportuno que tu trouxe aí desse caso do laudo. Então, assim, qual é a situação? Situação do cliente, pô, como é que está o teu contexto? Pô, o síndico deve estar com o rabo de foguete, levando pressão de todo mundo, ele está tendo problema, talvez até já de relacionamento com os demais vizinhos, porque todo mundo está incomodado e quer resolver isso. Então, quando eu vou entender o problema, eu começo a cavocar um pouquinho o problema. Então, você foi lá, você numa conversa, antes de tu vender a tua possibilidade de vender um laudo para ele, o que você fez? Você começou a entender melhor. É andar sim, andar não, andar sim, andar não. Aí tu já começou a fazer as tuas conclusões, tu já começou a vasculhar o problema. E aí, porque tem a base técnica, né? Porque aí é aquilo que você falou. Eu preciso ter o respaldo de conhecimento para poder entregar a solução e executar aquilo, senão não adianta. Isso aí. E aí, nesse momento, no processo de venda, antes de tu ir para a solução, você começa a entender o problema e você começa a cavocar lá com o cliente pedindo, mas o que está acontecendo? Mas quando é que acontece? É quando chove? É quando não chove? E você vai fazendo as suas conclusões. Tá, mas e daí, o que isso está gerando? Isso está gerando vazamento. Legal. E esse vazamento está causando o que nos apartamentos? Ele está danificando gesso, está danificando pintura, está danificando isso. Legal. Que outras coisas ele tem acontecido? Eu percebo que você sentiu que o teu telefone não deve parar de tocar. E aí, olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo com que aquele probleminha, ele vai vira um problemão. aumentando e vira psicologicamente um inferno na vida do cara, porque ele tem que resolver aquilo, porque ele não pode mais viver com aquilo. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou gerando
um ápice do problema, eu estou fazendo o que? Eu estou implicando ele, eu estou cutucando ele para o cara sentir dor. Tá fazendo sentido isso para vocês, pessoal? Manda coração. Total. E aí, o que acontece? Eu vou avançando e eu vou colocando, por exemplo, assim, ó, eu não vou vender para ele, mas eu vou pedir para ele o que ele queria no lugar disso. Legal, mas me diz uma coisa, o que tu gostaria de ter no lugar disso? Não, eu queria não ter vazamento, eu queria isso daqui. Ah, pois é, mas se eu tivesse uma solução que te mostrasse qual caminho você vai adotar para resolver isso, isso faria sentido para você? Se eu tivesse uma solução completa, que eu viesse aqui, eu faria um diagnóstico do teu negócio, do teu prédio, da tua situação, e com base nesse diagnóstico, eu já geraria um plano de ação e eu já teria uma equipe para executar isso para você. Isso faria sentido para você? E aí o cliente vai... Eu não estou dizendo sim ou não. Isso faz sentido para você? Por quê? Porque automaticamente eu faço com que o cara pense lá na cabeça dele e ele recebendo a solução, em como seria. Então, eu estou ancorando na mente dele a imagem da transformação realizada. E quando eu faço isso, eu estou lidando com a imaginação dele. Eu estou fazendo ele imaginar, ele já consumindo meu produto, meu serviço. Automaticamente, eu estou deixando ele tão pilhado que ele começa a tremer a mão, assim, com uma caneta na mão, pedindo, cara, cadê o lugar? Onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Onde é que eu compro isso? Só que vocês perceberam que eu não falei do preço ainda? Então, o preço, o elemento preço, ele é só um detalhe. Por que ele é só um detalhe? Porque se você construir uma abordagem consistente, eu falo muito isso nos meus treinamentos de vendas, tá? E eu treino muito a galera com isso. Por quê? Porque você precisa ter uma abordagem top, nota 10. Porque se você tem uma abordagem, você constrói valor junto com o teu cliente, cara, chega no final, a venda pinga, a venda vira uma consequência tranquila, entendeu? Perfeito. O grande desafio é o quê? É você não fazer nada antes e tu querer a venda no final. Meu amigo... Ele tem que pedir, né? Ele que tem que pedir. Isso. E se você não constrói antes, você está sendo, eu diria assim, um cara que é um impostor, tá? Por quê? Porque você quer uma coisa que você não construiu. Você quer ser engenheiro, mas você não foi para a faculdade. É mais ou menos essa realidade, entendeu? Então, você precisa ter coerência nessa tua abordagem. Então, você precisa ter coerência em toda essa construção de valor para que lá no final você tenha o que você precisa. E aí, você percebeu que ali o cara já está pronto para comprar de ti? Tá? Sim. Eu costumo dizer uma coisa, tá? Quando eu trabalhei com venda de esquadrias de alumínio, por exemplo, eu vendia projetos de 200, de 500, de 800, até de R$1 milhão eu vendi projetos, tá? E o projeto mais interessante que eu vendi foi um negócio de uma construtora que eu demorei uns 6 meses para conseguir chegar no cara que comprava. Tá? Olha só, 6 meses para chegar no cara que comprava. E nossa venda é longa. Nossa venda é um processo longo, realmente, é. Não, mas olha só, olha o detalhe. Foi uns 6 meses para chegar no cara que comprava. Tá? Eu descobri quem era o cara que comprava às 10 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, eu estava sentado na frente dele fazendo uma apresentação da nossa empresa na época para vender o projeto para ele. E aí, olha o que aconteceu. Eu tinha processo de venda. Tá? Eu sei que vocês, na área de engenharia, vocês têm uma série de processos, tem etapas que tem que cumprir, não tem como fazer o telhado antes da fundação, é ou não é? E aí, dentro disso, dentro de vendas é a mesma coisa, você tem que ter processos, você precisa cumprir etapas. E aí eu fui lá e eu tinha um processo que eu tinha 5 etapas na venda. Eram 5 visitas, eu tinha que ter um negócio fechado e indiferente o valor. Pode ser um negócio de R$1.000 ou pode ser um negócio de 1 milhão, é esse processo. Quando eu cheguei no cliente, eu conversei com ele e eu consegui o projeto para orçar, fiz uma apresentação muito legal da nossa empresa para ele. E aí, eu disse, nós podemos agendar para a próxima semana, na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, para te apresentar a proposta? E aí, naquele momento, o cara me disse, nossa, mas como é que tu consegue tão rápido assim? E aí eu disse para ele, por quê?
Aí ele me disse, não, é porque faz um ano que eu pedi para as empresas aqui da minha cidade e elas ainda não me apresentaram e tal, porque tinha que esperar, que não sei o quê, porque estava muito longe. Eu disse, não, eu tenho obras já fechadas para 2 anos para frente, então a nossa empresa é preparada para isso, não tem problema não. Resumo da história, na quarta visita, eu fiz uma visita para pegar o projeto, uma para apresentar a proposta, uma que era para fechar, mas daí teve uma alteração, então a gente teve que fazer mais uma adicional. Então, na quarta visita, eu fechei o negócio. Na quarta visita, quando eu fechei o negócio, eu saí da sala do cliente, o concorrente estava na recepção para apresentar a proposta. Entendeu? O cliente ele não tinha proposta que ele pedia há mais de ano para o concorrente. Então, porque o concorrente estava na zona do conforto, ele sempre vendia para o cliente e achava que ia fazer do jeito que ele quisesse. Então, o que é muito importante, gente? É muito importante você ter um processo de venda. E você dá atenção para o teu cliente nas etapas para que realmente ele chegue no final e pingue a venda. Se você faz isso de forma consistente, você tem resultado, mas você precisa de método. Então, é o que eu falo. Você estudou para ser engenheiro. Você precisa estudar vendas, você precisa se qualificar em vendas, porque automaticamente fica fácil, gente. Se você entender de processo de venda, persuasão, influência e metodologia de vendas, são 3 pilares que são a base para você vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Então, não interessa se você está vendendo serviço de engenharia, ou se tu está vendendo picolé, ou se tu está vendendo água no sinal. É o processo de venda. É a forma que tu aborda, é a forma que tu se conecta com o teu público-alvo é que vai fazer com que você tenha ou não sucesso nas tuas abordagens. Deixa eu fazer um complemento aqui, Michael. É o seguinte, antes disso, como a gente da área técnica não tem perfil, é mais analítico, é uma coisa mais objetiva, é mais 0 ou 1, sim ou não e tal, e normalmente é bem comum a gente ter experiências negativas com vendas, com vendedores, para a gente assim, de shopping, loja, o cara ser intrometido e a gente acabar ficando com uma percepção construída na nossa mente que vendedor é aquele cara chato que vai me empurrar alguma coisa que eu não quero, né, que vai tentar tirar o meu dinheiro, e você falando de persuasão, isso, gente, assim, isso é a primeira coisa que tem que mudar na cabeça, que venda não é enganação, que venda não é tomar o dinheiro, que venda, e quando você percebe isso, se você faz um trabalho bom, se você é um bom profissional e você realmente acredita e tem certeza que o teu produto ou serviço ajudam aquela pessoa, a venda é você disponibilizar isso para ele e você tem obrigação de vender porque você vai ajudar. Então a venda aí, essa oferta e essa venda, ela é a possibilidade de você trazer aquele teu cliente de um ponto A para um ponto B, em que B é melhor do que A, de que ele tem as dores resolvidas, de que ele tem a necessidade resolvida, e você é o agente para isso. Você não está tomando o dinheiro dele. O que tem é uma troca. Eu ofereço, eu te dou o que você quer, bem feito e atendido, e aí você me dá a maneira que eu preciso para poder continuar tocando. Essa mudança de encarar faz toda a diferença para, primeiro, a gente começar a resolver dentro da cabeça o que é venda. Exato, Daniel. Bem colocado isso, porque no passado, se a gente voltar aí a 2 décadas para trás, existia assim muito um mito da questão de o cara que não deu certo para nada, ele virava vendedor. Só que assim, hoje o mundo mudou. Esse cara que não dava certo para nada, ele não dá certo para vendedor também. Primeiro Perfeito. ponto. Hoje a venda é um negócio muito profissional, gente. E quando você vai vender, você está verdadeiramente ajudando o teu cliente. Por quê? É isso. Se tu é um cara bom no que tu faz, e tu vai lá e tu tá convencendo o cliente que tu é bom, que tu vai ter a entrega que ele precisa, você está ajudando ele, tá? Então, é importante a gente pensar por uma outra análise. Se eu não ajudar esse cara a comprar de mim, esse cara vai comprar de um profissional ruim. O que vai estar acontecendo com ele? Qual o dano que eu causo para ele se ele não compra de mim? O que ele perde se ele não compra de mim? Então, a gente tem que ter essa questão, por exemplo, assim, o teu trabalho de engenharia, o que tu vende, está alinhado com os teus valores? Tu é um cara sério, tu é um cara profissional, tu entrega um resultado, tá? Ou tu é o cara que só quer de qualquer jeito vender e dane-se, entendeu? Essa questão, os teus valores pessoais, tá? Eles precisam ser muito claros, porque se tu tem valores claros pessoais,
automaticamente tu não tem como separar a vida profissional da vida pessoal. É tudo junto. Tu é um ser humano. As tuas emoções são as mesmas. Então, é muito bem tocado nisso, porque isso é uma coisa que faz toda a diferença. E aí, assim, ó, a gente tem que ter realmente, que ele colocou aí, a gente tem que ter integridade, né? Se você não tem integridade, você cai. E aí, quando você chega na proposta e você fez toda essa construção robusta antes, a proposta é só um detalhe. E aí, você precisa entender uma coisa. O que eu tenho que colocar na proposta que é importante para o meu cliente? Tá? O que é importante nos olhos do teu cliente que tenha na proposta? Que tem que estar lá na proposta. Não pode faltar. É isso que importa, gente. Não adianta você querer fazer uma proposta com um relatório de 20 páginas, tá? Ou pode ser de 2 páginas, com um monte de coisa técnica, que teu cliente não entende nada. Você tem que falar, você é o técnico. Quando você for falar com pessoas técnicas de verdade e que é importante as questões técnicas, você tem que colocar as coisas técnicas. Quando você for falar com pessoas que não são altamente técnicas, por exemplo, vai falar com uma pessoa física que está vendendo trabalho para ela. Ela não entende tecnicamente, eu não entendo nada de engenharia. Quem é especialista são vocês, entendeu? Então, eu tenho que ir para essa razão, eu diria. E aí você vai colocar na tua proposta o que faz sentido para o cliente. E como é que você descobre isso? Quando você foi falar com o teu cliente, antes de você achar que você sabe tudo, tá? Porque eu falo isso porque às vezes a gente faz isso. Você vai lá e pede para o cliente o que faz sentido para ele, o que realmente importa, né, nesse orçamento que você está fazendo, nessa proposta. Você vai buscar identificar o que ele quer ouvir. E aí, se você falar o que ele quer ouvir, o cara vira teu fã. Perfeito. Entendeu, pessoal? Então, esse é o detalhe, eu diria, da proposta que faz muito sentido. E aí eu vou deixar um desafio que, assim, eu me comprometo, tenho certeza que o Micael também, assim, pegar, ou ver essa live de novo, fazer suas anotações, como que você pode pegar isso e aplicar agora no teu negócio. Porque se não aplicar, tudo isso aqui vira conversa de botequim e fica muito bonito e tal, e não adianta muita coisa, tá? Como que você pode aplicar isso agora? O primeiro contato que você vai fazer, você vai se posicionar, eu escolhi lá, eu faço 10 serviços, escolhe um, estuda ele, escolhe o cliente para ele, pega o que o Micael falou aqui, quais são as dores, cutuca ele, aplica isso, e depois coloca, gente, apliquei e já tive uma primeira marcação de reunião que o cara quer me ouvir melhor, ou consegui entregar uma primeira proposta. Eu quero ver o resultado de vocês. Se não tiver resultado, gente, o Micael está aqui, ele vive disso há muito tempo, tem mais experiência, tem mais know-how, tem mais feedback do que vocês possam imaginar. Então, isso aqui vale muito, tá? Vale, não dá nem para colocar um preço nisso, porque o valor é absurdo. Então, pega esse conteúdo, pega esse conhecimento, aplica, e eu quero ver o depoimento de vocês colocando lá no grupo, ou mandando para mim no direct. Já segue o Micael agora, tá? Você tem a obrigação de seguir ele é parceiro, vai estar junto. Print, né, Daniel? Faz aquele print da tela, marca nós, compartilha lá no Stories lá, porque é muito legal. Isso a gente faz com que tenha um alcance legal, que outras pessoas também possam ver, possam ter esse privilégio de ter acesso a essa live aí durante as próximas 24 horas. Então, faz aquele print maroto agora, já compartilha nos stories. E o detalhe, ó, de novo, o que eu falo? Por que eu vou compartilhar? Cara, isso vale ouro. Porque, olha só, imagina se o meu concorrente sabe a mesma coisa do que a gente está falando aqui. A gente vai brigar em qualidade de atendimento, foco, objeção, mas estamos todo mundo na mesma área de briga. Isso, ok. Se ele não souber, ele vai brigar do quê? No preço. Vai te matar, vai matar a profissão, vai matar o mercado, vai ficar só jogando no preço. Então, é interessante para todo mundo que esse conhecimento ele venha à tona, que a gente comece realmente todo mundo a trabalhar com valor. E seguir o perfil do Micael, que tem conteúdo legal de vendas lá, e é o que você falou, se eu não convencer o cara, se eu não conseguir vender, eu não consigo mostrar o serviço. Não adianta eu ser o melhor profissional do mundo, porque eu não vou aplicar, porque eu não tenho campo para aplicar. Então, se não vender, eu não serve para nada. Se tu não vende, é uma invenção, né? Beleza. Micael, mais uma vez, obrigado. Tá? Valeu, Daniel. Grato aí pela oportunidade e gratidão. Vamos ajudar essa Valeu. Vamos fazer um negócio épico. Obrigado, Cajinho. Fui. Um abraço.